Ontem você viu aqui no jornal Anhanguera que aconteceu um incêndio em uma universidade. A suspeita é de que um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado tenha provocado esse acidente. Por causa do calorão aqui no Tocantins, o ar-condicionado, o ventilador, são aparelhos praticamente indispensáveis, né? Mas o que nós precisamos fazer para não correr risco com a parte elétrica desses equipamentos? Sara Bonini vai trazer dicas agora ao vivo para a gente, vamos conversar com ela. Oi, Sara. Roger, como você disse, a gente está no Tocantins, é um estado muito quente, muita gente aí tem ar-condicionado, tem ventilador, outros equipamentos eletrônicos, todo mundo tem em casa, televisão, geladeira, enfim. A gente vai entender como que pode, por exemplo, surgir um princípio de incêndio. Por isso, a gente está com o engenheiro eletricista Gerlan Carlos Silva, que vai explicar um pouquinho para a gente. Ele me antecipou aqui um pouco, questão de ter fiação, sobrecarga, tudo isso pode acontecer um princípio de incêndio, né, Gerlan? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Roger. E a todos os telespectadores que nos assistem agora. Sim, Sara, quando a gente fala sobre princípio de incêndio, nós podemos enumerar aí pelo menos 3 grandes fatores que provocam isso. A gente está associando ao fator de sobrecarga, a degradação dos nossos condutores durante o tempo e mau uso dos equipamentos. Quando você liga um equipamento numa fonte de energia, surge uma grandeza elétrica que a gente é conhecida ela como corrente elétrica. Então, quanto maior é a potência desse equipamento, maior vai ser essa corrente vindo da rede elétrica. O que acontece? Em muitas das situações, a gente é comum, por exemplo, nós temos aqui na nossa residência equipamentos como esse, como T's ou extensões, onde esses equipamentos eles foram projetados para suportar um determinado nível de corrente. Então, o que acontece é que eu acabo ligando 2 ou 3 equipamentos e o meu condutor elétrico ele acaba aquecendo. E com o tempo, esse aquecimento, ele gera um ressecamento da minha fiação e esse ressecamento é um dos provocadores sobre a questão dos incêndios. Eu trouxe até aqui também, ó, só para vocês terem uma ideia, um pedaço de uma instalação. Aqui tem um modelo de uma instalação aqui que foi retirada, foi trocada. Então veja, é uma instalação que no mesmo ponto de um cabo eu tenho cabo de várias cores diferentes. Eu tenho a parte de uma fita isolante aqui, ó, que ela já passou por um período, ela já ressecou. Então essa falta de isolação, com o tempo, eu acabo rompendo essa isolação do cabo e isso aqui gera curto-circuito que gera princípio de incêndio. E tem outra questão aqui também, que é a questão de sobrecarga, né? Que você explicou anteriormente para a gente aqui. Como que funciona essa parte? Certo. Quando a gente fala de sobrecarga, vamos citar um exemplo prático que a gente tem dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um equipamento de ar-condicionado, ele funciona num determinado circuito. E aí, por advindo, eu querer melhorar, como você falou, a questão do tempo, a gente quer colocar outro equipamento de ar-condicionado, eu acabo inserindo outro equipamento nesse circuito. Veja só, os nossos condutores elétricos, eles são projetados, por exemplo, aqui eu tenho um cabo azul e um cabo vermelho, eles são projetados para suportar um determinado nível de corrente. E quando eu vou fazer um projeto elétrico, tanto o meu condutor como o disjuntor, eles são casados. Então, a minha proteção, elas têm que estar iguaizinhas as duas. Então, esse cara aqui, que é o nosso disjuntor, que é um equipamento que todos nós devemos ter em nossas instalações, ele atua na sobrecarga e no curto-circuito. Então, quando eu coloco mais um ar-condicionado, o que acontece? Eu sobrecarrego esse cabo. Supondo, por exemplo, que esse cabo aqui ele drenasse, ele fosse projetado para suportar uma corrente de 24 amperes, quando eu coloco mais um equipamento, eu vou ultrapassar essa corrente. Acabo aquecendo esse cabo, surge um efeito na física que a gente conhece como efeito Joule, então ele sobreaquece. Essa proteção, em muitas das situações, quando você instala esse novo equipamento, ela acaba, na hora que você liga o disjuntor, ele vai desarmar, ele fica desarmando. Aí o que é que o pessoal ele faz? O que é que muita gente faz? Ele vai e troca. Por exemplo, aqui se a gente for visualizar, eu tenho um C20. O 20 ele está associado à capacidade de interrupção de sobrecarga desse equipamento, quando ele é submetido a uma corrente acima de 20 amperes por um determinado tempo. Então, quando eu troco esse equipamento por esse valor maior, por exemplo, um C50, um C100, quando eu estou falando de sobrecarga, ele não vai atuar. E aí o que acontece? Quando ele não atua, sobrecarrega o meu condutor e com o tempo gera o ressecamento e aí vem os problemas do princípio de incêndio. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e os esclarecimentos. Eu volto contigo, Roger. Muito importante ficar atento a isso, né, Sara? Muita gente vive em casas com fiação mais antiga, é bom tomar muito cuidado com isso para não ter aí um prejuízo maior, como um incêndio, por exemplo. Muito obrigado pelas informações.